A tensão entre Vinícius Júnior e Xabi Alonso tá ficando insustentável. O grande momento. Dembélé, melhor do mundo? Clima tenso no Atlético de Madrid? Tudo isso e muito mais. Chega mais, se ajeita aí porque o vídeo de hoje tá recheado de notícia quente e de bastidor. Bora direto pro que interessa. Quem diria, meu amigo? O garoto que lá atrás era taxado de promessa frágil no Borussia Dortmund, que sofreu com lesões intermináveis no Barcelona e que muita gente achava que nunca explodiria de vez, hoje tá no topo do mundo. Ousmane Dembélé foi coroado com a Bola de Ouro 2025. E não foi de qualquer jeito, não. Recebeu o prêmio das mãos do bruxo Ronaldinho Gaúcho, que deixou a cerimônia ainda mais mágica. Imagina só, Ronaldinho, símbolo máximo da alegria com a bola, entregando o troféu pro francês que finalmente virou protagonista. É cena de filme. E olha o discurso do Dembélé. Ele foi humilde, direto e emocionado. Agradeceu ao técnico Luís Henrique, dizendo que o espanhol foi fundamental na sua evolução e reforçou que o troféu individual só veio porque antes o PSG conquistou tudo coletivamente. A temporada passada foi simplesmente absurda. Ligue 1, Copa da França, Supercopa da França, Champions League e Supercopa da Europa. Um quinteto de títulos que não se via todo dia. E o Dembo foi peça-chave, com 35 gols e 16 assistências em 53 jogos. Números de craque, sem contestação. Com isso, ele entra numa lista seletíssima. Virou o sexto francês da história a vencer a Bola de Ouro, se juntando a Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane e Karim Benzema. Só nome de peso. E para completar, até o próprio Lionel Messi, que jogou ao lado dele no Barça, fez questão de mandar parabéns. Tá selado. Dembélé é o dono do mundo da bola. Claro que não foi só Dembélé que brilhou. Teve premiação pra todo lado. Prêmio Copa, Sub-21, Lamine Yamal, o prodígio do Barça, faturou pela segunda vez seguida. Feito histórico. Melhor goleiro, Gianluigi Donnarumma. Melhor técnico, Luís Henrique, que nem foi à cerimônia por causa do jogo do PSG. Melhor clube masculino, PSG, coroando a temporada mágica. Prêmio Gerd Müller, Victor Gyökeres, artilheiro por clube e seleção. Futebol feminino, Aitana Bonmati levou a terceira Bola de Ouro consecutiva, consolidando-se como a grande craque da geração. Prêmio Sócrates, fundação da família de Luís Henrique. No ranking geral da Bola de Ouro ficou assim: 10º, Nuno Mendes, 9º, Donnarumma, 8º, Cole Palmer, 7º, Mbappé, 6º, Rubens Dias, 5º, Rafinha, 4º, Salah, 3º, Vitinha, 2º, Lamine Yamal e 1º, Dembélé. Detalhe: o Rafinha, com 38 gols, 24 assistências e título de melhor da La Liga, terminou só em 5º. Para muitos, uma baita injustiça. Até Neymar saiu em defesa do compatriota. E ó, guarda esse nome, hein? Bernardo Silva. O português pode ser o próximo a deixar o City. Juventus já tá de olho, Benfica sonha com a volta e os árabes continuam rondando. O contrato dele vai até 2026, mas a chance de sair de graça em 2026 preocupa o City. Situação aberta. O Benfica agiu rápido depois da saída de Bruno Lage e trouxe ninguém menos que José Mourinho. Sim, o Special One voltou às Águias, onde começou a carreira em 2000. Em sua apresentação, ele deixou claro: não venho celebrar minha carreira, venho assumir uma responsabilidade gigante com os milhões de benfiquistas. O contrato vai até 2027. Claro que a torcida vibrou, mas o Fenerbahçe ficou furioso, já que Mourinho tinha ligação com o clube turco recentemente, e a troca foi vista como traição. Lá na Espanha, o Atlético de Madrid pode mudar de dono em breve. O grupo americano Apollo Global Management negocia a compra da maioria das ações e planeja uma revolução, que pode incluir a saída de Diego Simeone, o treinador mais bem pago do mundo, 30 milhões de euros por temporada. É o fim de uma era. A torcida colchonera está dividida, mas não dá para negar que o Atlético precisa de oxigênio novo. Um brasileiro que anda mal das pernas é o Gerson. Um coringa que brilhou no Flamengo e até teve chances na seleção, hoje parece um jogador apagado na Rússia. Foram apenas 6 jogos no Zenit, nenhum gol, nenhuma assistência e várias partidas fora até da lista de relacionados. Resultado? Já se fala em retorno ao Brasil em 2026, com Palmeiras e Corinthians monitorando a situação, além do interesse antigo do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, onde Jorge Jesus insiste em contar com ele. Rapaz, o clima esquentou no banco do Real Madrid. O Vinícius Júnior, que a gente sabe que é competitivo até a última gota de suor, não curtiu nada ser substituído contra o espanhol. E não foi só uma cara feia, não. As câmeras flagraram tudo. O brasileiro, visivelmente irritado, jogou a garrafa d'água no chão e ainda gesticulou bastante, mostrando claramente que não gostou de ver o número dele no painel eletrônico. E aí, entra a coletiva de Xabi Alonso. O técnico, sempre sereno, foi questionado sobre a reação do Vini. E a resposta dele foi daquele jeito, meio diplomática, mas deixando escapar que percebeu a chateação. Ele até soltou um "isso acontece com todo mundo", lembrando que não foi só o Vini que saiu bravo, mas também o Franco, que não gostou de ser sacado. No fim das contas, Alonso quis tirar o peso da situação, falou que tá feliz com o jogo que o Vinícius fez, elogiou a combinação do Franco e reforçou que, com o calendário insano que eles têm, em algum momento vai ser preciso rodar o elenco. Mas claro, isso não apagou as reações nas redes sociais, onde muita gente começou a questionar se o clima nos bastidores não tá mais tenso do que aparenta. Fred, o ídolo do Fluminense, está começando sua carreira como treinador. Assumiu o Sub-18 do Fortaleza. Depois de pendurar as chuteiras em 2022, virou dirigente e agora parte pro lado tático.
Já tem licenças A e B da CBF, tá tirando o UEFA e falou bonito na apresentação. Quero transformar vidas como o futebol transformou a minha. Cara, se alguém te contasse anos atrás que um técnico do PSG teria peito de olhar pro Neymar, o craque mais caro da história do futebol, camisa 10 da seleção, estrela de marketing mundial, e falar na lata: é bom que você vá embora, você provavelmente riria e acharia impossível. Mas foi exatamente isso que aconteceu nos bastidores de Paris. E não foi rumor de tabloide sensacionalista, não. Quem trouxe essa bomba à tona foi ninguém menos que Luiz Campos, diretor de futebol do PSG e braço direito da QSI, os donos do clube. Em entrevista à rádio RMC Sport, ele abriu o jogo e contou que assim que Luiz Henrique chegou a Paris em 2023, a primeira conversa séria dele com o Neymar foi direta, sem rodeios, sem massagem no ego. É bom que você vá embora. Agora pensa comigo. Quantos treinadores no mundo teriam coragem de falar isso olhando nos olhos de um jogador como Neymar? Estamos falando de um cara que já chegou a ser considerado candidato à bola de ouro, ídolo de milhões e uma das maiores contratações da história do futebol europeu. O que estava por trás dessa decisão não era implicância pessoal ou birra, era filosofia de jogo. Luiz Henrique sempre deixou claro, no futebol dele, o coletivo está acima de qualquer nome. Não importa se você é Neymar, Messi ou até o Tartaruga Ninja. Quem rende nos treinos, quem entrega no jogo, quem se sacrifica pelo grupo é quem joga. Esse estilo já era conhecido desde os tempos de Barcelona, quando ele montou um dos times mais dominantes da história recente. Mas em Paris, o choque cultural foi gigantesco. O PSG vinha de anos montando um elenco de superestrelas, mas que nunca conseguiu se transformar num time de verdade. Sempre parecia um catado de nomes de impacto global, mas sem química em campo. Luiz Henrique chegou com a missão de quebrar essa lógica, e a forma de mostrar isso ao grupo foi justamente não se curvar ao maior símbolo do antigo PSG, Neymar. O resultado dessa faxina, Neymar acabou indo pro Al Hilal. Messi já tinha saído, Mbappé também deixou o clube, e o PSG virou outro time, mais leve, mais unido, mais competitivo. Tanto que com Henrique, os parisienses finalmente conquistaram a Champions League, atropelando a Inter na final. A frase ficou marcada: é bom que você vá embora. Dura, mas que resume bem a filosofia do treinador. Craque nenhum pode estar acima do time. Para fechar, mais uma novela. Julián Álvares está de saco cheio no Atlético de Madrid. O argentino já mostrou publicamente incômodo com Simeone, dizendo que é sempre ele quem sai primeiro nas substituições. Seu empresário já tinha admitido arrependimento pela escolha e agora dois gigantes monitoram a situação: Liverpool e Barcelona. No Liverpool, Álvares é visto como reforço perfeito pela versatilidade e pelo faro de gol, mesmo com a chegada de Isaac e Ekitike. Já no Barça, seria o substituto ideal de Lewandowski, que encerra contrato no fim da temporada. Só que tem um porém: o Atlético não pretende liberar fácil. Quem quiser vai ter que abrir os cofres e pagar caro. Agora eu quero saber, qual dessas histórias mais te chamou a atenção? E claro, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque aqui a resenha nunca para.